Oiê, seja bem-vindo ao episódio 3 do desafio 180 dias construindo a minha melhor versão. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer uma análise de 2025 e criar metas para 2026. Eu vou dar algumas ideias de 2 métodos de vídeos que eu assisti e vou fazer uma análise do meu ano, mas a ideia aqui é te inspirar a fazer uma análise do seu ano de 2025, seja para fazer esse desafio de 180 dias junto comigo ou simplesmente para você fazer as metas do seu ano. Queria começar dizendo que 2025 não foi um ano que eu criei muitas metas, porque tinha muitas coisas que iam acontecer nesse ano, então a meta era realmente sobreviver e conseguir aproveitar o máximo possível todas essas coisas. Foi o ano que eu me casei, então eu tinha que acabar de planejar meu casamento e conseguir curtir o casamento. E além disso, foi o ano que eu e o Emanuel nos mudamos para esse apartamento aqui. A gente se mudou alguns meses antes de casar. E na verdade foi no começo do ano, então agora tá fazendo um ano que a gente mora juntos. Então realmente não deu tempo da gente parar pra falar quais vão ser as metas desse ano, porque as metas do ano eram realmente criar uma nova rotina, entender como que seria essa mudança da casa dos nossos pais pra morar juntos e o começo do nosso casamento também. E consequentemente, falando da parte financeira, não foi o ano da gente estabelecer grandes metas, afinal o objetivo, como eu falei, era pagar tudo isso, era viver tudo isso. Então a gente gastou bastante mobiliando o nosso apartamento. Mesmo que a gente tenha recebido muita ajuda, a gente fez um chá de cozinha pra ganhar assim as coisas essenciais da cozinha. E muitos dos nossos móveis caros também foram presentes de casamento dos nossos familiares. Mas não é só disso que a gente precisa, tem muitas coisas que a gente vai percebendo ao longo do caminho que a gente precisa, então a gente acabou gastando com isso também. E além disso, a gente também gastou, né, obviamente, com o casamento, que não é um gasto pequeno, por mais que a gente já tivesse se planejado pra isso, teve um impacto bem grande na parte financeira. E além de tudo isso, na nossa empresa, a gente resolveu esse ano fazer muitos investimentos, porque a gente resolveu no começo do ano comprar uma câmera, então foi uma coisa que abriu muitas possibilidades dentro da nossa empresa. Inclusive é essa câmera que tá gravando esse vídeo nesse momento. Então a gente conseguiu melhorar nosso conteúdo, a gente conseguiu também ganhar novos clientes, né? Porque antes os clientes que eram só de edição de vídeo agora também são da captação, mas automaticamente com a câmera a gente teve que gastar com iluminação, equipamento, muita coisa. Então foi um ano muito diferente, muito atípico na nossa vida, mas por outro lado a gente conseguiu aproveitar muito essa fase inicial do nosso casamento, todos os acontecimentos que teriam durante esse ano, mobiliamos nosso apartamento do nosso jeitinho, pra gente conseguir se sentir em casa nele, até porque a gente não sabia como seria essa adaptação de morar juntos, de ter um apartamento só nosso, de cuidar da nossa casa. Inclusive as primeiras semanas foram bem difíceis psicologicamente mesmo, e depois foi ficando mais fácil. Hoje a gente já conseguiu entender como que é a dinâmica, tem uma rotina boa, a gente já tá muito bem adaptado aqui, mas claro, já passou um ano, então nós realmente nos permitimos viver todos os momentos esse ano, viajamos muito também, então eu só quis fazer essa introdução pra explicar um pouquinho e fazer um resumo de como foi esse ano aqui na nossa vida. Então, primeira coisa, como fazer uma análise do seu ano de 2025? Eu assisti um vídeo que leva em consideração alguns pilares que fizeram muito sentido, então eu vou usar tudo que eu aprendi nesse vídeo pra falar aqui pra vocês, e é o vídeo do podcast da Letícia Vaz. O podcast dela chama LV Talks e eu vou deixar aqui embaixo se você quiser assistir também, mas basicamente em uma parte do vídeo ela fala pra você considerar 5 pilares pra fazer essa análise. O pilar profissional, o pilar financeiro, relações, saúde e pessoal. Para cada um desses pilares você vai dar uma nota de 1 a 5, de acordo com como foi essa área na sua vida nesse ano, e aí depois você vai explicar um pouquinho o porquê. Então, por exemplo, para o meu pilar profissional eu daria uma nota 5, e aí aqui tem alguns pontos para eu justificar essa nota. Em relação ao crescimento da empresa, eu comecei a produzir conteúdo nas minhas redes sociais e saí de 1.200 seguidores no Instagram para 6.300, que é a quantidade que eu tenho exatamente hoje, dia 14 de janeiro. No TikTok eu saí de 120 seguidores para aproximadamente 1.100, e no YouTube eu saí de 17 inscritos para 510. Em relação à autoridade e credibilidade e falando sobre formatos que trouxeram conexão,
com o meu conteúdo? Nesse ano eu tive pelo menos, e foi um pouco mais que isso, 6 vídeos que viralizaram, todos eles dando dicas de como economizar no casamento ou falando sobre o meu casamento ou dicas do casamento em si. E acredito que isso tenha gerado uma certa autoridade e uma conexão com as pessoas que quiseram começar a me seguir a partir desses conteúdos. E falando sobre rotina e produtividade, eu consegui criar uma constância nos conteúdos e com isso criei uma identidade e um público, que foram todas essas pessoas novas que começaram a me seguir, começaram a engajar no meu conteúdo e me seguem exatamente pelo conteúdo que eu posto. E em relação à conversão, que seria uma pessoa entrar no meu perfil, me conhecer e acabar comprando algum produto meu, algum produto digital, por exemplo, que é o meu caso. Eu criei os meus primeiros produtos digitais e fiz uma esteira de produtos, que é como eu consigo ajudar cada pessoa de uma forma diferente. O primeiro produto foi uma planilha, que é o produto com menor preço. Poderia ser o produto de entrada da pessoa para conhecer meu trabalho e me conhecer um pouquinho melhor também, que é um modelo de planilha financeira que eu usei para fazer todo o planejamento do meu casamento. Então tem desde o checklist com todas as tarefas que você precisa saber no seu casamento, tem lista de convidados, comparador de fornecedores, mas o principal é a pessoa conseguir fazer um acompanhamento e ter um controle financeiro dos gastos do casamento dela para ela não passar do orçamento. Com as vendas desse primeiro produto, eu percebi que eu realmente tinha uma audiência, eu realmente tinha um público ali que estaria disposto a comprar produtos de mim. Então eu criei meu segundo produto, que era uma coisa que eu já tinha bastante vontade de fazer, que é o curso Noiva Simplificada, que é um curso para noivas que estão no processo do planejamento do casamento, e aí ele fala literalmente de todas as etapas, tudo que uma noiva precisa saber para ela conseguir planejar seu casamento sozinha, ou até se ela não estiver planejando sozinha, se ela tiver uma assessoria, mas ela quer saber, quer participar de tudo, quer saber todos os detalhes, ela consegue entender cada etapa do planejamento, porque tem aulas falando sobre cada uma delas. E além disso, eu tava muito inspirada, então eu coloquei várias aulas bônus também, de tutorial de do it yourself, receita de bolachinha pra dar na caixinha dos padrinhos, esse tipo de coisa, e também uma aula bônus com um checklist, né, pra realmente a pessoa pegar e fazer um checklist pro casamento dela, ou seja, é tudo pra ela ter uma autonomia no planejamento do casamento dela, conseguir ter controle tanto das finanças quanto de todas as etapas do planejamento, e inclusive nesse curso, quem comprar também tem acesso à planilha, que é o primeiro produto que eu comentei. E o que aconteceu foi que quando eu tava fazendo o lançamento desse curso, eu fiz uma aula ao vivo para falar sobre algumas dicas de casamento e no fim lançar esse curso, teve uma menina que me chamou no WhatsApp e falou que simplesmente o sonho dela seria que eu fosse assessora do dia do casamento dela. E isso nunca tinha passado pela minha cabeça, mas como era num lugar que eu conseguiria atender, eu pensei, por que não, né? Eu já sei, acabei de fazer meu casamento, já sei todas as etapas, fiz esse curso aqui, eu sei realmente tudo que precisa para planejar um casamento e tudo que precisa dar conta no dia do casamento, até porque, como eu falei, eu fiz o meu casamento inteiro sozinha, então eu resolvi topar e, mais que isso, eu decidi que eu ia ser assessora de casamento em São Paulo. E esse virou o meu terceiro produto da esteira de produtos. Já fiz minha precificação, já fiz meu PDF de apresentação, já tá tudo certinho ali, já até coloquei no meu Instagram que eu tô fazendo assessoria. Recebi alguns contatos de pessoas já querendo fazer, querendo saber como que é. Já tenho um casamento esse ano que eu vou ser assessora também, além daquela outra menina que eu comentei. E um detalhe muito importante aqui também é que quem fecha essa assessoria ganha automaticamente os outros 2 produtos que eu comentei. Então, como esse daqui é o meu maior produto que eu tenho a oferecer, eu também ofereço junto com ele a planilha e o curso. Então é meio que um combo completo ali de tudo que eu tenho a oferecer para uma noiva que vai confiar no meu trabalho para fazer parte do planejamento do casamento dela. E assim eu concluí essa esteira de produtos e só aqui eu já teria dado 5 no meu pilar de profissional, porque realmente foi muita coisa que eu fiz esse ano. Para quem não produzia conteúdo, não fazia nada, eu passei de uma pessoa que tem vários produtos para vender. Então isso já me deixou muito feliz, muito realizada. Mas além disso, na nossa empresa que já existia, que era a Editudo, a gente trabalhava só com edição de vídeos para os nossos clientes. Como eu comentei, esse ano a gente resolveu comprar uma câmera, então isso expandiu muito a nossa área de atuação, além de entrar em um novo mundo com muitas possibilidades. E aí, como eu falei também, isso fez a gente investir em muitos outros equipamentos para melhorar as nossas captações, coisas principalmente que a gente foi vendo durante os próprios trabalhos que precisava. Então, às vezes, uma luz melhor, um outro equipamento, um microfone melhor, esse tipo de coisa. A gente foi fazendo vários investimentos durante o ano, mas isso melhorou muito o nosso trabalho e a nossa
autoridade também com os nossos clientes. E com isso a gente participou esse ano de um evento de audiovisual, que é um evento que acontece faz tempo no mercado audiovisual, e o Emanuel já tinha vontade de ir um outro ano, eu nem conhecia, mas esse ano a gente decidiu ir e fez alguns contatos lá muito legais. Isso também fez a gente expandir um pouco nossas possibilidades e foi uma experiência que valeu muito a pena. Passando para o segundo pilar, que foi o pilar financeiro, a nota que eu daria para o meu ano de 2025 seria 4. Como eu falei, não foi um ano de guardar dinheiro na vida pessoal, a gente gastou muito com apartamento, com casamento, viajou bastante, a gente quis realmente curtir, ter várias experiências, e no profissional a gente gastou muito com todos esses investimentos. Então não foi um ano de guardar dinheiro, por isso que eu não dei uma nota 5, mas também não foi um ano que a gente ficou muito no negativo, então o resultado final foi bem satisfatório. Claro que entram muitos outros fatores aqui para você fazer uma análise de como foi o seu ano financeiro, principalmente se você tem um negócio, uma empresa. Então, se você quiser se aprofundar nesse ponto, eu indico você assistir o vídeo da Letícia, porque como o público principal dela são empreendedores, esse é literalmente o assunto que ela mais fala no podcast dela. Então, se você gosta desse assunto, vai lá assistir o vídeo dela que vai ser muito agregador. Passando pro terceiro pilar, relações. Esse aqui eu dividi em 2 tópicos, que seria família e amigos. No tópico amigos eu daria uma nota 2, porque não foi um ano que eu consegui dar muita atenção para as minhas amigas, eu não saí muito com as minhas amigas, eu tava realmente muito focada na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, mas acredito também que tudo são fases. Também faz muita diferença as fases de vida de cada uma, então às vezes não era o momento da gente sair, não tiveram tantas oportunidades ou simplesmente não fez sentido em muitos momentos. E se você tá na fase dos 20 e poucos anos, você com certeza entende do que eu tô falando. Agora, em relação à família, eu dei uma nota 5, porque esse foi um ano muito família, tivemos muitas oportunidades para reunir nossa família e a gente literalmente aproveitou cada uma delas. Um dos nossos maiores desejos quando a gente queria morar juntos era poder reunir as pessoas aqui na nossa casa, e mesmo que não seja um apartamento muito grande, a gente sempre acha um motivo para chamar as pessoas para virem aqui, sejam os amigos, sejam os familiares, nossos pais, nossos primos, minha cunhada, as pessoas mais próximas. A gente sempre tá afim de reunir todo mundo aqui, e esse ano todo mundo topou vir aqui sempre, porque era uma casa nova, tinha novidades, e principalmente nossos pais, porque, né, eles ficaram com saudade da gente no dia a dia, na rotina, então toda hora era um motivo para se reunir e a gente aproveitou muito bem isso. Passando pro quarto pilar, saúde. Nesse aqui a nota foi 1, até porque esse ano a gente acabou deixando nossa saúde de lado para viver outras coisas. Eu fui muito pouco na academia, parei de correr e a gente não se alimentou muito bem, que significa que a gente pediu muita comida toda hora, pizza, hambúrguer, doce. Sempre tinha um doce no armário, um doce na geladeira, toda hora era motivo para comer pipoca doce. Mas isso tudo realmente porque a gente estava aproveitando essa fase, e quando a gente começou a morar junto, a gente percebeu que isso era um desejo muito grande que a gente tinha também, que era simplesmente 3 horas da manhã a gente podia pedir o que a gente quisesse, o que na casa dos nossos pais a gente não estava acostumado a fazer. Então por isso que a gente falou, vamos viver esse momento, vamos fazer essas coisas que a gente tá a fim de fazer, e dormir super tarde, porque ficou vendo um filme até 3 horas da manhã também. Tudo isso faz a gente sair da rotina, faz a gente ficar com mais vontade de comer doce, e aquela história de que quando você casa você engorda, é realmente por isso, porque você não sabe quanto de comida fazer, você não tá acostumado com essa rotina, você quer viver tudo isso, você fica feliz, então você acaba querendo comer mais, acaba querendo comer mais doce. E também todos esses momentos que eu falei em família, chama a família pra vir aqui, a gente não vai fazer uma comida toda hora, então acaba pedindo uma pizza, acaba comendo alguma besteira. E aí com tudo isso a gente falou, não dá pra ficar bitolado na dieta esse ano, vamos com calma, só vivendo a vida, e ano que vem a gente vai criando uma rotina aos poucos e voltando a prestar mais atenção nisso. Até porque, como eu falei, tudo são fases. E o quinto pilar é o pilar pessoal. Nesse daqui eu dei uma nota 4. E aí eu dei essa nota baseado em alguns tópicos também, como por exemplo, rotina e produtividade. Na minha vida esse foi um ano de adaptação, então em alguns momentos teve uma rotina, em alguns momentos não teve rotina nenhuma, em alguns momentos teve muita produtividade, em outros não, mas teve muito autoconhecimento. E isso é muito importante para ir construindo uma nova rotina aos poucos, entendendo o que faz sentido e o que não faz, o que você consegue manter na sua vida e o que você precisa tirar. Outro tópico é tarefas que sugaram minha
energia. E aqui eu cheguei à conclusão que pra mim foi descobrir como cuida de uma casa. É muito mais cansativo do que parece, mas não é algo que você possa tirar da sua rotina. Apenas criar formas de fazer gastando menos energia. E aí, nesse sentido, esse ano foi um pouco desgastante, mas agora para 2026 a gente já estabeleceu uma forma de encarar essa tarefa de um jeito um pouco mais leve. E aí também tem um outro tópico que é hábitos que mudaram minha vida. E aí eu diria que o primeiro deles é enxergar as coisas com mais positividade. E isso foi principalmente por começar a morar com o Emanuel, porque ele é uma pessoa muito positiva e ele me fez perceber que ser positivo é uma escolha. Então, em todas as situações tristes, chatas ou desconfortáveis, eu tô exercitando meu cérebro para pensar de uma forma mais alegre e entender que, independente da situação, podemos sorrir e levar a vida de uma forma mais leve. Que é exatamente o que ele faz, ele tá sempre achando uma forma de descontrair, de deixar as pessoas um pouco menos tensas, de tirar uma risada de alguém, então isso é uma coisa muito positiva e com certeza foi algo que mudou minha vida positivamente nesse ano. Em relação ao tópico superação pessoal, eu dei a minha primeira aula ao vivo e embora tenha sido online, realmente foi uma coisa muito grande pra mim, porque eu sempre fui a pessoa tímida, então se você fosse falar isso pra mim quando eu tava lá na época da escola, eu nunca ia acreditar que eu teria feito isso por livre e espontânea vontade, pegar uma câmera e falar assim, gente, eu vou fazer uma aula ao vivo, postar no meu Instagram, fazer um grupo no WhatsApp pra dar uma aula pra mais de 50 pessoas, então eu acho que eu não teria essa coragem e o fato de eu ter tido essa coragem, de eu ter enfrentado esse medo esse ano, foi uma coisa que me inspirou bastante. Além disso, eu tive a coragem de iniciar uma nova profissão e reafirmar pra mim mesma que eu não preciso de rótulos, que eu posso mudar quantas vezes for preciso e posso sim ser mais de uma coisa se eu quiser. Ou seja, eu posso me descobrir no caminho, porque eu sempre tenho medo de falar assim, tá, mas agora eu vou focar nisso daqui, mas e se eu começar a trabalhar com isso daqui? Eu vou mudar de profissão, eu vou ter que trabalhar só com isso? E desde que eu me formei, eu já tive, tipo assim, umas 5 profissões. Eu me formei em letras, então era tradução, eu era tradutora, e ao mesmo tempo eu trabalhava como confeiteira, que foi uma coisa que eu comecei lá na escola pra ajudar a pagar minha viagem de formatura. Depois disso eu continuei, vendia doce na faculdade também, e depois da faculdade eu continuei vendendo, e além disso, mais ou menos na mesma época, eu já trabalhei com a minha mãe também, na corretora de seguros dela, então até aí já tinham sido 3 profissões. Aí depois eu comecei a trabalhar com o Emanuel, aí eu larguei todas as outras, comecei a trabalhar só com ele, então eu virei editora de vídeo. Aí depois desse ano eu comecei a produzir conteúdo, então na minha cabeça eu já tinha mais uma profissão. Aí quando eu lancei meus produtos digitais, adicionei mais coisa, então eu, além de ser editora de vídeo, eu também fazia conteúdo na internet, eu também tinha produtos digitais. Aí a gente comprou uma câmera, eu virei filmmaker também, além de editora de vídeo, então isso tudo na minha cabeça gerou muitas dúvidas, muita incerteza e aquele sentimento de que todo mundo tá fazendo uma linha reta na carreira, todo mundo tá crescendo e eu tô aqui indo de uma profissão pra outra, parece que eu tô meio perdida, mas na verdade faz sentido na minha cabeça, na minha vida, e eu me perguntava muito sobre isso, me questionava muito. E aí quando surgiu essa oportunidade de trabalhar também como assessora, eu fiquei pensando, mas eu decidi que eu não preciso ficar me questionando sobre tudo isso, se tá fazendo sentido na minha vida, então tá tudo certo. E entender isso e aceitar isso foi um grande passo pro meu desenvolvimento pessoal, pro meu autoconhecimento e pra me sentir bem com o meu trabalho, comigo mesma. Então foi por conta disso e todos esses tópicos que eu falei que eu dei uma nota 4 pro meu pilar pessoal nesse ano de 2025. E agora eu vou deixar aqui algumas perguntas que me fizeram pensar sobre tudo isso e eu achei interessante e acho que você poderia responder também para pensar um pouco sobre o seu ano, principalmente se você for empreendedor ou empresário. Nesse ano, você focou nos 20% que trazem 80% do resultado? Você realmente precisa crescer ou simplificar o que você faz hoje? E aí, por fim, faz uma análise de 60% das coisas que você fez em 2025 e você vai continuar fazendo, ou seja, que valem a pena para o seu negócio. Depois, em 20% de coisas que precisa corrigir, coisas que não deram
tão certo esse ano, mas que você acha que elas têm potencial ou que podem funcionar se você fizer de uma outra forma. E por fim, nos 20% que você precisa tirar. Coisas que não vão funcionar dentro da sua empresa, ou não deram certo, ou deram certo, mas não te deram muito lucro, não foram muito rentáveis, não compensam financeiramente. Essa daqui foi a análise do ano de 2025 com base no vídeo da Letícia. E aí, depois dessa análise, é importante você pensar no ano de 2026, que tá começando agora. E aí, para fazer essa segunda parte do vídeo, eu vou usar como base uma aula do Eslen Delanogari, que é um psicólogo que ficou bastante conhecido no Instagram, nas redes sociais, por falar sobre dopamina, e eu e o Emanuel acompanhamos ele faz tempo, a gente faz parte da comunidade dele, que chama Reservatório de Dopamina. É uma plataforma para quem busca saber mais sobre bons hábitos e entender mais sobre neurociência, o que os bons hábitos fazem na sua rotina. Enfim, isso daqui é só um resumo muito básico, muito resumido, mas se você for lá no Instagram dele ou em alguma outra rede social, você vai entender um pouquinho melhor. A gente faz parte até de um grupo aqui de São Paulo, do RD, então a gente já fez algumas trilhas com eles também, foi muito legal. E aí, dentro dessa plataforma, a gente assistiu a aula de como criar metas para 2026. E uma coisa muito importante que ele falou é que, em vez de você só ir criando metas que às vezes você não vai nem conseguir alcançar, metas que estão um pouco fora da sua realidade, e só ir jogando assim o que você quer alcançar na vida ou esse ano, é importante você analisar se tudo isso que você tá querendo fazer, tudo isso que você tá colocando como objetivo da sua vida, tá alinhado com os seus valores. Então, ele propõe fazer uma análise de diferentes áreas da sua vida para você conseguir entender quais são os seus valores e conseguir fazer suas metas a partir disso. E essas áreas são família, casamento, parentalidade, ou seja, se você é pai ou mãe, amizades e vida social, trabalho, educação, diversão, espiritualidade, ou seja, o que você acredita, quais são suas crenças, vida em comunidade, autocuidado, então dieta, exercício e sono entram aqui, ambiente, que seria a preocupação com o planeta, e arte, que aqui entraria música, literatura ou alguma outra coisa relacionada a isso. E aí ele propõe um exercício a partir de todas essas áreas que eu comentei, e aí o ideal é você pegar um caderninho, alguma coisa para anotar no computador ou até no seu celular mesmo, e descrever, se você tivesse em um cenário ideal, como você gostaria de ser em cada uma dessas áreas da sua vida e qual impacto você gostaria que cada uma dessas áreas tivesse na sua vida. Depois que você escrever isso, você vai criar uma tabelinha e vai colocar uma nota de 1 a 10 para cada uma das coisas que eu vou falar agora. Primeiro, qual a possibilidade de algo muito significativo acontecer nessa área na sua vida esse ano? Segundo, qual a importância atual dessa área para você? Terceiro, qual a importância geral dessa área? Ou seja, não especificamente para você. Eu entendi que seria meio que pro mundo, assim. Realmente, em geral, qual que é a importância? Quarto, quanto de ação você realizou nessa área durante a última semana? Quinto, quanto você está satisfeito com essa ação? E sexto, o quanto você está preocupado com a possibilidade dessa área não progredir da forma como você imagina ou como você deseja. E aí, depois que você tiver dado a nota de 1 a 10 para cada uma dessas coisas que eu falei agora, você vai pegar as duas áreas que tiverem o maior nível de importância, ou seja, as duas áreas que tiverem mais importância para você nesse momento e mais importância de forma geral também. Aquelas que você tiver dado uma maior nota. E ao mesmo tempo, as áreas que estão com baixo nível de satisfação. Resumindo, coisas que são muito importantes para você, mas que você não tá progredindo da forma como você desejaria nesse momento. E aqui que tá o ponto, é aqui que você vai descobrir os seus valores, então as coisas mais importantes na sua vida, as coisas que você mais acredita, as coisas que você acha que deveria fazer na sua vida, só que você não está dando o nível de importância que ela deveria ter na sua vida nesse momento. Então você não tá meio que dando prioridade para essa área da sua vida. Só que se ela é uma área importante, você deveria estar dando mais prioridade para ela. Eu acho que esse mais ou menos é o raciocínio. Então é exatamente nessas áreas que você tem que focar em criar objetivos para esse ano. Porque se tem muitas outras áreas da sua vida que você considera importante, mas que o seu nível de satisfação estão com uma nota alta, você não tem que mudar, você tem que continuar fazendo o que você já tá fazendo, porque você já tá tomando ações que estão te fazendo se sentir satisfeito em relação a
todas essas outras áreas da sua vida. Agora, se tem uma coisa que é muito importante pra você e você não tá satisfeito com o que você tem feito em relação a isso, usa isso pra criar um objetivo prático pra esse ano de 2026 pra mudar exatamente essa área da sua vida. Porque se você fizer isso, provavelmente você vai chegar no final de 2026 muito mais satisfeito com o seu ano. Falando sobre as minhas, duas áreas que têm uma importância grande pra mim e que tiveram pouco nível de satisfação foram educação e autocuidado. E aqui que eu descobri que eu fiz boas metas pro meu ano de 2026, porque essas duas áreas já estão meio que ligadas às minhas metas desses 180 dias. Então eu posso dizer que minhas metas estão alinhadas aos meus valores. Claro que eu tenho muito mais metas do que apenas nessas duas áreas da minha vida, mas as outras seriam pra eu melhorar ainda mais o que eu já estou satisfeita. Mas fazendo esse exercício aqui, eu percebi que essas duas áreas talvez deveriam ser a prioridade dessas minhas metas. Então, às vezes, se no meio do caminho eu estiver percebendo que eu não tô conseguindo dar conta de tudo, eu vou tirar o que não for tanta prioridade e vou deixar essas duas áreas como prioridade máxima ali nos meus objetivos desse ano. Tô falando bastante nesse vídeo, mas espero que esteja dando pra entender, que tenha te inspirado a fazer o exercício de analisar seu ano passado e criar metas alinhadas aos seus valores pra esse ano. Então, resumindo tudo isso aqui que eu falei até agora, faça uma análise geral e detalhada de tudo que foi bom e ruim nesse ano que passou, considerando os seus valores e levando em consideração os resultados e os dados. Depois disso, pense na pessoa que você quer ser esse ano e na imagem que você quer transmitir para o mundo. Escreva suas metas, de preferência no método SMART, que eu falei um pouquinho mais sobre ele no episódio 2 desse desafio. Então, se você não assistiu ainda, volta lá para assistir. Depois, aplique as metas à sua rotina e, por fim, para finalizar, comemore cada pequena conquista, cada meta concluída e aprenda a ser feliz e gostar da sua rotina diária, porque com certeza, sem dúvidas, assim você vai conseguir ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada e terminar o ano de uma forma que você vai olhar para trás e vai sentir muita gratidão. Faz tudo isso que eu te falei e me conta aqui nos comentários se deu certo e se eu consegui te motivar, e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo!